Bom, boa noite para quem está acompanhando a gente. A gente está começando aí mais essa live e conforme eu tinha dito para as pessoas hoje, né, durante o dia e durante a semana, a gente vai fazer essa live hoje em continuidade ao assunto da semana passada, que foi quando nós falamos sobre o conceito do que é a liberdade para Viktor Frankl. E essa semana a gente vai falar sobre o que é um outro conceito, que é um conceito paralelo, eu diria que é um conceito colado, são os dois lados da mesma moeda, que é o conceito da responsabilidade. Aproveitando, né, para cumprimentar as pessoas que estão entrando aos poucos aí, e que vocês possam participar também se tiver alguma dúvida, alguma pergunta. Eu acho que, como eu já comentei em outras ocasiões e como eu já escrevi aqui também em alguns posts, o objetivo dessa conta aqui do Instagram é divulgar e promover a logoterapia. Curiosamente, sempre que a gente apresenta esse assunto, essa teoria psicológica, algumas pessoas nem sabem o que é a logoterapia. A logoterapia é uma teoria psicológica, assim como é a psicanálise, por exemplo, é uma das grandes teorias da psicologia. E muitas pessoas, quando a gente fala da logoterapia, elas ainda não conhecem, né? Então, o propósito desses vídeos e dessas postagens que eu estou fazendo aqui é de divulgar esse conhecimento, é que as pessoas conheçam essa outra teoria e as características que ela tem, os diferenciais da logoterapia. Como eu já falei em outras ocasiões também, ao meu ver, a logoterapia é uma teoria revolucionária em alguns aspectos, ela inovou muitas coisas na psicologia e ela, ao mesmo tempo, traz aí uma série de perspectivas e de visões de ser humano e de mundo que são muito atuais e que são bem adequadas para a compreensão e para ajudar o indivíduo contemporâneo. Então é isso que a gente tenta, sobre isso que a gente tenta falar aqui um pouco. Ao mesmo tempo, compartilhar um pouquinho, né, do que acontece no nosso curso. Nós temos aqui no Instituto de Psicologia e Logoterapia, que eu conduzo aqui em São Paulo, nós temos um curso de formação em logoterapia. E é uma turma, temos uma turma que funciona aqui com poucos alunos, é um modelo bem individualizado de ensino, mas muitas pessoas têm me mandado mensagens de outros lugares do Brasil e com o interesse de fazer o curso, de aprender também. Então, exatamente a pergunta que foi feita aqui agora pela Érica, se a gente tem especialização em logoterapia e análise existencial online. Na verdade, a nossa oferta aqui ainda é presencial, mas nós temos o objetivo a partir do meio do ano, também disponibilizar online, mesmo porque muitas pessoas nos procuram de outros estados. Então, com pouco a pouco, assim, a gente vai trabalhando e a gente vai conseguir também disponibilizar online. Mas, sem me delongar muito mais aqui nessas introduções, eu vou entrar no assunto propriamente dito que a gente estudou durante esta semana no curso e que, como eu falei, é o complemento do curso do vídeo da semana passada, que, por sinal, está no meu canal do YouTube. Então, se você não assistiu o vídeo da semana passada, a live da semana passada, e quiser assistir, se situar um pouquinho melhor, entra lá no meu canal. Tem o meu nome, né? Meu nome é Alberto Neri, tá lá o canal, você pode entrar, tem link para ele também aqui na biografia do Instagram, e assistir o vídeo da semana passada. Mas aí voltando, então falamos na semana passada sobre a responsabilidade, ou seja, sobre a liberdade. Viktor Frankl apresenta a ideia de que o ser humano ele é livre, de que ele pode fazer escolhas, de que ele, dentro de certas circunstâncias que o limitam, muitas vezes hereditárias, muitas vezes ambientais, sociológicas, mas dentro dessas circunstâncias ele sempre é capaz de escolher. Existe o que nós chamaríamos aí, então, de um espaço de decisão.
e o indivíduo pode exercer esta liberdade. Ninguém pode dizer que tem liberdade para fazer o que quiser na vida, obviamente, e aí Frankl vai dizer o seguinte: isto não seria liberdade, isso seria onipotência. Então, fazer o que quiser, um livre-arbítrio irrestrito, é onipotência. E, obviamente, o ser humano não é onipotente, mas ele é livre dentro das suas circunstâncias. E, ao mesmo tempo, ele diz o seguinte, que uma liberdade na qual o indivíduo faz o que ele quiser sem avaliar as consequências, sem pensar nos impactos, nas implicações, ela seria, ele diz o seguinte, arbitrariedade. Então eu vou ler aqui a frase exata que ele colocou no livro Um Sentido para a Vida, página 95, onde ele diz assim: liberdade ameaça degenerar em arbitrariedade se não for contrabalanceada pela responsabilidade. Vejam só que frase forte. O que é arbitrariedade? É o que eu coloquei na introdução, quando eu coloquei o texto aqui da propaganda dessa live. Eu coloquei ali algumas frases, né, que são comuns hoje em dia. Aquela pessoa que diz assim: a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Ninguém paga as minhas contas, então eu faço o que eu quiser. Ou aquela outra pessoa que diz assim: olha, não interessa aos outros as minhas atitudes. O importante é que eu esteja satisfeito com o que eu fiz. Será que a gente pode dizer isso mesmo? Né? O Carlos comentou aí, Carlos, né? Que está finalizando a leitura do livro. Né? O livro, para quem não conhece, o livro Um Sentido para a Vida é a obra-prima de Viktor Frankl, né? Considerado um dos grandes livros do século XX. E para quem não conhece nada de logoterapia, sem sombra de dúvidas, é a primeira leitura que eu sugiro. Pegue esse livro, leia. Não tenho a menor dúvida que você vai ler rápido, porque é aquele livro que não dá vontade de largar enquanto ele não acaba. Lá, Viktor Frankl conta a sua história no campo de concentração, nos campos de concentração, e conta também uma introdução à teoria. Mas voltando ao tema da responsabilidade, o que ele nos diz é isso, que a responsabilidade, ela ajuda a, vamos dizer assim, a delimitar, mas não somente a delimitar, a dar equilíbrio à noção de liberdade. E algumas pessoas falam: não, eu faço o que eu quiser, não tenho que dar satisfação para ninguém, o importante é eu buscar a minha felicidade. Não é essa, não, o importante é eu me realizar. Essa não é a ideia da logoterapia, não é isso que Frankl vai dizer. Viktor Frankl diz o seguinte, que a verdadeira autonomia não é o indivíduo fazer o que ele quer fazer, não é eu faço o que eu quero, isso não é autonomia. A verdadeira autonomia é o indivíduo exercer a sua liberdade para fazer as suas escolhas e se responsabilizar pelas consequências delas. Nós vemos muito hoje em dia em algumas linhas de condução psicoterapêutica o indivíduo às vezes ser encorajado a exercer a sua liberdade, a fazer o que ele acha melhor, a mudar certas coisas na sua vida, mas se esquecendo da esfera da responsabilidade. E isso não é saudável, porque Frankl vai nos dizer o seguinte, que a responsabilidade, ela não cessa jamais, que a existência humana como tal, ele diz, ela sempre está colocada no domínio da responsabilidade. E sempre significa o quê? Desde sempre e para sempre. Ou seja, não tem como eu me libertar das consequências dos meus atos. Eu sempre terei que me responsabilizar por aquilo que eu faço. Então, desde sempre e para sempre, porque algumas das minhas atitudes elas têm um impacto que vai se estender, é como se fosse uma onda, um efeito dominó, e aquela ação provocou isso. Então, eu não posso fugir dessa responsabilidade, é isso que Frankl vai nos dizer. E ele coloca o seguinte, então, que pensando no conceito da responsabilidade, nós não podemos nos esquecer de duas coisas, que todo indivíduo, então, em primeiro lugar, existe um pelo que ser responsável, ou seja, eu sou responsável por alguma coisa, e pelo que eu sou responsável, né? Voltando aqui
a ideia dele. Ele diz assim, que é muito sedutor, então a frase está no livro Logoterapia, Análise Existencial, página 105. É muito sedutora a ideia e um discurso corrente na psicologia de autopreenchimento e autorrealização do homem, como se o homem vivesse só para satisfazer as suas próprias necessidades, ou mesmo apenas para se satisfazer, até o ponto em que está em questão na existência humana o autopreenchimento e a autorrealização. Ele vai dizer que eles só podem ser alcançados por efeito e não por intenção. E o que ele quer dizer com isso? Que se eu ficar focando, não, eu quero me realizar, eu quero me realizar, eu quero ser feliz, eu nunca vou chegar a isso, porque eu vou cair numa busca ansiosa. Mas a realização, ela pode ser um efeito. Um efeito do quê? De uma vida com sentido. E essa vida com sentido, ela não é, a gente não encontra esse sentido na vida olhando apenas para dentro de nós mesmos, mas é no que Frankl vai chamar de autotranscendência, ou seja, no movimento do indivíduo para fora dele mesmo. Então ele diz que ninguém vive sozinho e se realiza apenas para si, vivendo para si, que a verdadeira realização está no indivíduo consciente de quem ele é, movimentando-se em direção ao mundo, aos seus objetos e às pessoas e na convivência com os outros. Essa é, para Frankl, a essência da existência e a forma de se encontrar sentido. E ao mesmo tempo ele diz que não somente o indivíduo é responsável por alguma coisa, então pelo que eu sou responsável, e ele diz pelo que eu sou responsável, então eu sou responsável pelo meu papel no mundo, pela maneira como eu me relaciono com o mundo e com as pessoas, pelo impacto das minhas atitudes e do que eu faço na vida de outras pessoas. Eu não posso fugir dessa responsabilidade. E a minha liberdade, ela é mediada por isso. Mas ele diz o seguinte, que nós somos também responsáveis ante alguma coisa. Então, ante o que o indivíduo é responsável? E mais uma vez ele vai nos dizer que o indivíduo é responsável ante um outro termo que ele apresenta, que é a consciência moral. Então, o indivíduo ele é responsável diante da sua consciência moral. E eu não vou entrar em detalhes também, porque esse é um outro assunto muito longo, mas a consciência moral é um termo que Frankl coloca e que ele está ligado justamente a essa noção, vamos dizer, de moralidade, de ética, não como uma regra introjetada, uma regra que a pessoa fica ali seguindo um conjunto de regras, mas uma percepção que se dá muito na relação do indivíduo com o outro também. Então, ao avaliar o impacto das minhas atitudes, das minhas ações na vida do outro. Vejam só, o indivíduo ele é livre dentro das suas circunstâncias e ele é responsável. São os dois lados da mesma moeda da existência. O indivíduo autônomo não é aquele que apenas exerce a sua liberdade, mas aquele que se responsabiliza pelas suas ações. E eu quero fechar aqui a nossa transmissão de hoje. Aproveito até para, nesse último minuto, se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer um comentário, pode fazer agora, enquanto eu vou lendo aqui essa parte do livro que eu vou mostrar também para vocês. É o livro A Vontade de Sentido. Vontade de sentido é um dos conceitos principais da logoterapia. Nesse livro, Viktor Frankl vai falar bastante sobre isso. E aqui ele cita, é um texto que ele cita em outras publicações também, onde ele fala as palavras de um rabino chamado Hillel, um rabino conhecido, né, um grande sábio judeu e que Viktor Frankl admira muito. Então ele diz assim: acredito que quem de maneira mais clara e concisa expressou essa ideia foi Hillel, o grande sábio judeu que viveu há quase 2000 anos. Dizia ele: se eu não o fizer, quem o fará? Se eu não o fizer agora mesmo, quando eu deverei fazê-lo? E se eu o fizer apenas por mim mesmo, o que serei eu? Essa é a frase de Hillel, uma frase muito bonita, então falando do dever, da responsabilidade do ser humano. E Frankl vai explicar agora essa frase à luz da logoterapia. Então ele diz o seguinte: se eu não o fizer, parece referir-se à minha própria unicidade, o indivíduo, a responsabilidade dele.
Se eu não o fizer agora, diz respeito à fugacidade das oportunidades singulares de realização de sentido. Ou seja, as possibilidades de sentido, elas se apresentam diante de mim e eu tenho que aproveitá-las na minha busca, no meu encontrar sentido e na minha responsabilidade pelo mundo que me cerca. E depois ele diz assim: e se eu o fizer apenas por mim mesmo, aponta para o caráter autotranscendente da existência humana, ou seja, aquilo que o indivíduo faz para o outro. Aí ele vai nos dizer assim, aqui para frente: a pergunta, o que serei eu, ter-se-á uma resposta. Em momento nenhum, um ser humano autêntico. A essência da natureza humana é quando a gente assume as nossas responsabilidades e nós nos movimentamos na direção dos sentidos para a vida e na direção do outro, de fazer algo de bom para o outro. Essa é a visão de Franco. E ele complementa aqui dizendo assim, em termos agostinianos, e ele retoma então alguns conceitos da teologia católica, poderíamos dizer que o coração do homem não descansa até que se encontre e realize o sentido da vida. Essa esfera da liberdade, da responsabilidade e da realização do sentido é o que ele vai chamar da esfera da espiritualidade, ou ainda da esfera nós chamaríamos aí da esfera da dimensão noética. Falei um pouquinho disso, em algum outro momento a gente pode falar mais detalhadamente, mas a espiritualidade para Frankl, ela não significa somente religião. Ela pode abranger a religião, mas ela não se resume à religião. Ela é justamente essa dimensão da liberdade humana e da responsabilidade. A gente tem uma pergunta aqui, e a pergunta é da Rebeca. A Rebeca nos disse assim: li que o sentido precisa ser descoberto e não criado. Fiquei com uma dúvida sobre isso. Rebeca, ótima pergunta sua, né? Primeiro, que bom que você anda lendo logoterapia, né? E segundo, essa foi uma ótima pergunta porque ela é uma pergunta muito relevante e a leitura dos livros de Viktor Frankl nos deixa um pouco com essa dúvida. Vou responder para você então como isso foi solucionado na minha visão, e isso foi respaldado em uma pergunta que eu tive a oportunidade de fazer para um professor, o professor Klimberg, na verdade, que foi um aluno também de Viktor Frankl e que conhece bem o assunto. Então ele nos disse o seguinte, ele me disse, eu perguntei isso para ele porque a percepção que eu tenho é a seguinte: muito do que a gente lê dá a entender que dá para se criar um sentido, mas ao mesmo tempo a gente lê ele falando que ele tem que ser descoberto, encontrado. Como a gente soluciona esse dilema? Eu diria o seguinte, então: você não pode criar um sentido na medida em que você vai simplesmente inventá-lo. Eu vou puxar o sentido da cartola, ele vai aparecer, então eu estou criando, estou inventando o sentido. Isso não é possível. Os sentidos estão aí e a gente vai encontrando. Mas nós podemos fazer coisas justamente no exercício da nossa autotranscendência, ou seja, quando eu me movimento em direção ao mundo, em direção às pessoas, em direção à arte, em direção ao esporte, em direção ao trabalho, em direção às diferentes fontes potenciais de sentido, e então eu vou criar situações e circunstâncias nas quais eu vou poder encontrar o sentido. Então, de uma forma indireta, vamos dizer assim, que eu estou criando sentido. Então, por exemplo, alguém que fala assim, olha, eu vou procurar na arte, eu quero encontrar o sentido, eu sinto que eu tenho uma veia artística, eu quero me dedicar mais a isso, e ela começa a estudar um instrumento, ou, por exemplo, a pintar, a desenhar, e ela começa a encontrar sentido naquela atitude, naquela ação artística. De certa forma ela criou aquilo, porque aquilo não existia na vida dela, ela foi atrás, ela criou as circunstâncias e ela encontrou o sentido naquilo. Veja só, ela não inventou o sentido na arte, mas ela criou condições para que ela descobrisse aquele sentido. Então é assim que pelo menos eu consegui harmonizar as duas coisas. Não sei se para você a resposta foi suficiente, se a dúvida permanece, mas acho que
é nessa direção que a gente pode falar de uma criação. Então você não cria o sentido especificamente, mas você pode ativamente agir e criar circunstâncias, situações que onde nessas circunstâncias e situações, relacionamentos, o sentido vai brotar, vai crescer e vai ser encontrado. E a gente tinha mais uma pergunta aqui, que foi a seguinte: é possível o atendimento na linha da logoterapia de forma online? É possível, sim, a gente pode fazer também psicoterapia online usando a logoterapia, não precisa ser presencial, e a gente trabalha aqui até com um grupo, uma cooperativa de logoterapeutas que atendem online também. Temos mais uma pergunta, deixa eu ver aqui, pergunta da Denise. A Denise está nos perguntando o seguinte: professor, de que forma podemos explicar para o paciente sobre não buscar autorrealização e felicidade? Então essa é uma pergunta interessante também, porque Frankl é muito claro em dizer o indivíduo ele não deve buscar a felicidade. A felicidade ela é sempre um subproduto, ela vem por efeito do quê? De uma vida com sentido, da realização, do encontrar o sentido. E aí a questão é a seguinte: como você pode explicar isso para um paciente? Eu acho que uma das boas formas de se explicar isso para um paciente é quando a gente começa a ajudá-lo a observar e pensar na sua própria vida e nas suas possibilidades. Então a gente pode ensinar isso, acho que, dando exemplos também, então falando de pessoas que tiveram uma vida cheia de sentido. A gente pode usar analogias, né? Por exemplo, a analogia de um alpinista que o alto da montanha é só o efeito, né? o efeito final de toda uma trajetória de dedicação, de conquistas, que não é só quando ele chega lá que ele se realiza, a cada passo. Então a gente pode usar analogias, mas a gente pode usar, acho que o mais forte é o efeito de falarmos um pouco, entendermos um pouco a vida da própria pessoa e retirarmos da vida dela exemplos de situações nas quais ela se realizou, ela foi feliz, e como mesmo antes talvez do objetivo final que ela tinha ter sido encontrado, ela já, no caminho daquele sentido, ela já estava experimentando essa satisfação. É uma pergunta que a gente poderia conversar mais tempo, talvez, porque cada caso vai ser específico, mas de maneira assim mais direta eu sugeriria essas 3 formas, Denise. A gente tem aqui uma outra pergunta do Carlos. Ele diz assim: quando Frankl fala do homem autotranscendente, ele não necessariamente quer dizer o homem voltado para Deus, mas abrir-se desse homem para o infinito da existência, correto? Perfeito, perfeito. O indivíduo religioso que ele tem uma visão de um relacionamento com Deus, ele pode sim exercer a autotranscendência no seu relacionamento com Deus. Tá correto isso daí, mas não necessariamente. Frankl, ele quando a gente vê a história de vida dele e as declarações dele, ele era uma pessoa que acreditava em Deus, embora ele não deixe tão claro assim se era aquele, por exemplo, aquele Deus pessoal dos judeus, ou uma visão diferente, mas ele acreditava na existência de Deus. Mas ele admite, né, na sua psicologia, é a primeira escola psicológica que reconhece, admite e trabalha a espiritualidade do ser humano, a logoterapia. Mas Frankl, ele também tem um cuidado para que a sua psicologia não se torne uma psicologia religiosa, porque se ele adota então a autotranscendência como sendo necessariamente o relacionamento com Deus, ele estaria fazendo uma psicologia religiosa, e esse não é o objetivo dele. Mas ele abre essa possibilidade. E não somente com Deus, não é somente na relação com Deus que a autotranscendência se manifesta, mas na relação com outras pessoas, na relação com a natureza, com os animais, na relação com ideias, conceitos. Para vocês terem uma ideia, no congresso de logoterapia, o trabalho que eu apresentei foi falando sobre a autotranscendência no ato de torcer para um time de futebol, por exemplo, e que foi uma parte do tema da minha dissertação no mestrado.
e onde se encontra sentido e se transcende a si mesmo, por exemplo, na atitude de torcer. Então é um conceito com múltiplas aplicações, o conceito da autotranscendência, e ele merece ser estudado com certeza. Essa questão da espiritualidade, a Érica está fazendo um comentário aqui, ela está presente no livro A Presença Ignorada de Deus. Com certeza, ela está presente, ela está nesse livro, né? Que eu estou com ele aqui, inclusive, e eu não canso de dizer que se tem um livro de Viktor Frankl que merece ser estudado com calma e que merece assim muita dedicação para se compreendê-lo corretamente, é A Presença Ignorada de Deus. Até hoje, de tudo que eu li de logoterapia, é o conteúdo mais assim profundo e exige bastante da gente. A gente tem mais comentários aqui. A Ellen, minha aluna, está falando melhor, professor. Obrigado, Ellen. Você é suspeita para falar porque você foi minha aluna, né? Então, mas eu agradeço aí o comentário. Rebeca entendeu aquilo que eu coloquei, então talvez alguém vai discordar, Rebeca, disso, mas isso estava no meu caderninho de dúvidas também, na oportunidade que eu tive de conversar ali com alguns dos grandes logoterapeutas do mundo, e essa foi a explicação que eu recebi. Então, só para você ter uma ideia, complementando, o professor Klimber me contou uma história de que uma vez ele conversando com Viktor Frankl sobre a questão do sentido, e Frankl disse para ele que o sentido ele pode ser espremido, né? E ele fez, né, o gesto de alguém espremendo um pano. Ele falou, você pode espremer o sentido das diferentes situações da vida, né? Espremer é um ato criativo, né? Um ato que eu estou ali fazendo força para que algo brote. Então é essa a ideia. Aí quando se diz que o sentido não pode ser criado, é mais na ideia que ele não pode ser assim, puxado da cartola e inventado. Mas eu posso criar situações e posso me esforçar na direção de encontrá-lo. Tem mais algumas pessoas aí mandando um oi. Luana, Niele e outras pessoas que eu não conheço pessoalmente e que estão entrando e assistindo também. Enfim, que bom que vocês estão vendo. Acho que eu vou fazer um hábito dessas lives aqui para falar um pouquinho de logoterapia e espero que vocês continuem acompanhando. Uma outra pergunta da Daiane: a felicidade, acho que pode-se dizer que é um resultado de uma vida com sentido. Com certeza, essa é a ideia principal de Viktor Frankl, Daiane. Tem uma pergunta aqui da Raíssa, dizendo o seguinte: você viu muita logoterapia na graduação? Eu não vi nada de logoterapia na graduação, nada. Fui conhecer logoterapia na pós-graduação, em uma disciplina de resiliência, lá na Universidade de São Paulo, Instituto de Psicologia, numa aula do professor Esdras Vasconcelos, que é o meu orientador de mestrado, doutorado, e ele apresentou ali a história de Viktor Frankl e a teoria como uma das grandes teorias para se entender o processo da resiliência humana, e ali eu conheci, e quando eu conheci a logoterapia, eu já era formado em psicologia há algum tempo, estava ali no mestrado, e ainda não tinha uma teoria que eu realmente falasse, é assim que eu enxergo as coisas, o ser humano, e foi vamos dizer assim, aquele amor à primeira vista, né? Foi assim, olha, finalmente encontrei uma teoria que para mim explica as coisas de uma maneira adequada. E desde então tenho estudado, me aprofundado, lido livros, participado de congresso e artigos e me comunicado com pessoas da área e aprendendo dessa maneira. Desde o ano passado comecei aqui o primeiro curso do meu instituto. Fale um pouquinho da responsabilidade em relação ao outro. A Niele, que é a aluna nossa que está fazendo a formação, pediu para que eu falasse disso. E então eu posso falar um pouquinho. Um dos grandes exemplos de como a noção de responsabilidade pode se aplicar hoje em dia é nos relacionamentos humanos. Por quê? A gente vive em uma época onde as pessoas têm sido um tanto quanto egoístas nos relacionamentos, cuidando basicamente apenas de si mesmos, sem se preocupar com o outro. E não é somente o Frankl que vai falar isso, outros autores, né? O clássico, por exemplo, o livrinho
do Zygmunt Bauman, né, os amores líquidos, ele trata só disso daí. E a logoterapia apresenta uma alternativa para isso, porque na medida em que eu sou responsável também pelo outro, né, pelas pessoas com as quais eu me relaciono, toda essa cultura de descartabilidade, né, por exemplo, dos aplicativos de relacionamentos, ela perde totalmente o sentido, porque ali não há responsabilização. E o que ele vai dizer? Quando eu não me responsabilizo, não uso essa minha liberdade com responsabilidade e vira essa arbitrariedade, eu estou objetificando o outro, estou fazendo do sujeito um objeto. Daí o grande risco. E mais, eu acabo me tornando também, me vendo como objeto. Essa que é a questão. Bom, a Luana, um último comentário aqui, o da Luana dizendo: tivemos a sorte de ver logoterapia na graduação. Sim, né, então eu não tive, continuando a pergunta, eu não tive na minha graduação logoterapia, mas desde que eu comecei a lecionar, eu faço questão de ensinar um pouquinho de logoterapia na disciplina de teorias e sistemas, na parte fenomenológica existencial, na disciplina de psicologia da saúde, e sempre que dá para encaixar a gente coloca. Mas de 2 anos para cá, no Centro Universitário Adventista de São Paulo, aqui no NASP de São Paulo, a gente conseguiu inserir a logoterapia no estágio final de prática clínica. Então esse foi um grande avanço. Eu não conheço outro lugar, talvez tenha, mas é uma das poucas escolas, faculdades de psicologia, graduação de psicologia no Brasil, que tem a opção de se fazer o estágio clínico em logoterapia no 5º ano. É um privilégio que a gente tem aqui no NASP. O NASP abriu as portas para isso através da professora Vivian, que era a nossa coordenadora, e vai continuar agora com a nossa nova coordenadora também. Enfim, quem quiser aprender um pouco de logoterapia na graduação, aqui no NASP a gente tem. E a gente tem aqui mais um comentário da Juliana, com o perfil dela profissional também. A Juliana é uma logoterapeuta, ela está aqui na live como Agora Psicologia, sugerindo que a gente faça mais lives, e a gente vai fazer, com certeza. Esse ano a gente vai fazer bastante disso, e também há todo um esforço para conseguir colocar online esses conteúdos que a gente compartilha aqui de maneira ao vivo, né? Mas que tem online também. A gente tem aqui mais um comentário. Conte como pode se tornar um objeto apenas por falar com outra pessoa em um aplicativo, no âmbito mais relacional. Não estou dizendo de falar, né? Não estou falando que é a conversa, não é isso. Eu estou dizendo dessas relações assim, que se tornaram comuns hoje em dia, onde as pessoas conhecem as outras, mas sem o objetivo de conhecê-las de verdade, com o objetivo de usarem uns aos outros, né? E aí saem 1, 2 vezes e depois é como se nem conhecesse mais a pessoa. É nesse sentido, respondendo aqui a pergunta do FBIS 42. Não sei se ficou claro. A Luciana está falando aqui que ouviu em um seminário, não teve na formação. Qual é a formação básica para atuar como logoterapeuta? Isso é interessante, sabe por quê? Viktor Frankl vai dizer o seguinte, que qualquer um que leia os seus livros e coloque as suas ideias em prática pode se considerar um logoterapeuta. Então a logoterapia ela não tem, como em algumas outras grandes teorias psicológicas, aquela vaidade em colocar ali uma instituição que vai dizer você é ou você não é. O próprio Viktor Frankl, na sua visão ali nem um pouco ortodoxa de psicologia, ele nos autorizou a isso. Agora, então, além do estudo por você mesmo, existem outras formas, que é participando dos congressos, você assistindo cursos ou curtos ou de longa duração, presenciais ou online, e assim você vai se formando um logoterapeuta. Mas você não precisa do carimbo de nenhuma instituição. Aqui a gente faz, né, o curso no Instituto de Psicologia e Logoterapia que eu conduzo aqui, a gente tem diploma e tudo, mas isso é mais uma formalidade, porque isso não é necessário, né? É essa a ideia que a gente coloca. E o Rafa Santos está dizendo aí que
que é de Campina Grande, está aprendendo muito com o perfil e que tem muitas possibilidades, tanto na universidade estadual como na federal. Sim, em vários lugares do Nordeste a gente tem tido uma cena muito forte de logoterapia. Isso é muito legal, né? Muitos professores ensinando e tomara que cresça cada vez mais. A logoterapia ela só não é mais praticada porque ela não é tão conhecida. Então parte do esforço que a gente tem aqui com esse perfil é torná-la conhecida, porque eu não tenho a menor dúvida que quanto mais conhecida ela for, mais espaço ela vai ocupar no cenário da psicologia. E mais do que isso, ela é, ao meu ver, a teoria mais adequada para entender as grandes questões do indivíduo contemporâneo. Mas a gente fala sobre isso num outro momento, em uma outra live. Tá bom? Eu vou finalizar por hoje. Obrigado, né, a vocês que assistiram. Eu vou disponibilizar, assim como eu fiz na outra semana, o vídeo eu vou disponibilizar esse vídeo no meu canal do YouTube também. Você pode seguir a gente aqui na página, você pode entrar lá no meu canal, se inscreve para ter as atualizações, né? Dá um like lá no vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas e a gente vai divulgando a logoterapia dessa forma. Mais 2 perguntas rapidinho, vai, as últimas. Essa eu já respondi, disponibilizo, tô começando a disponibilizar no meu canal do YouTube. O que a logoterapia diz sobre a relação advinda de um relacionamento que começou pela internet? O que ela diz, nada especificamente, aí a gente teria que analisar cada relação, mas a princípio tá tudo certo, é uma relação que pode ser tem potencial para ser tão algo saudável ou não, como qualquer outra relação. E a logoterapia é uma terapia breve ou mais longa, como a psicoterapia de orientação analítica. Ela pode se estender, né, mas ela tem todas as características para que ela seja breve também. Dá para aplicá-la de uma forma breve, às vezes 2, 3, 4 sessões de logoterapia, elas podem fazer uma grande diferença na vida de uma pessoa, respondendo aqui a pergunta da Veridiana. Tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Está sendo bem legal compartilhar esses conhecimentos. Semana que vem, o meu canal no YouTube tem o link na minha descrição aqui do perfil do Logoterapia BR, tá bom? É só clicar ali que você já vai entrar no último vídeo direto, respondendo aqui a Viviane, que a gente está sempre se falando também compartilhando aí coisas sobre logoterapia pelas redes sociais, né? Então é isso, pessoal. Obrigado. Assistam aí, eu vou deixar disponível, compartilhem com os colegas de vocês que têm interesse no assunto e assistam também lá no nosso canal depois com mais calma. Se tiverem mais perguntas podem me mandar por aqui ou podem mandar também no próprio canal do YouTube. Tá bom? Um abraço para todo mundo, boa noite para vocês e até!